Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. E hoje nós iremos ouvir uma palavra que vai ser uma virada de tempo na nossa vida. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo de número 16. E eu vou ler com você o versículo de número 18. E amados irmãos, hoje nós iremos dar início a uma série de ministrações que tem o seguinte tema: a igreja perfeita. Ô pastor, a igreja perfeita a igreja perfeita, que é o tema dessa série de ministrações que Deus, Ele vai trazer aos nossos corações, começando por hoje, nessa introdução que será feita. E aqui em Mateus capítulo de número 16, no versículo de número 18, Jesus ele vai falar algo maravilhoso, forte e revelador. Olha o que diz em Mateus 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Olha só o que Jesus ele está dizendo: que Ele vai edificar uma igreja. A igreja que Ele edificar será uma igreja formada por mais do que vencedores. Ele está dizendo que essa igreja vai ser tão diferente que a igreja dele, que o inferno pode abrir os portais dele de frente para essa igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. E meus irmãos, talvez você pergunte assim: pastor, o que acontece quando as portas do inferno se abrem contra a nossa vida? Só coisa ruim: luta, batalha, pobreza, doença, discussão. É casamento terminando, é filhos usando drogas. Quando as portas do inferno se abrem, é problema em cima de problema. Mas Jesus ele está dizendo assim: a minha igreja, que eu vou edificar, o inferno não prevalecerá contra ela. Você crê que nessa noite Deus ele vai edificar algo poderoso em nosso coração? Quem crê, diga glória a Deus. Então, se você crê mesmo, eu vou reler a parte B desse versículo, e todos que estão aqui comigo nessa noite, que têm fé e creem no poder do Senhor Jesus, repitam logo após a minha leitura: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala para quem está do teu lado: as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito e Deus de poder, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite com sede, com fome da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha falar com o Teu povo, venha falar com os Teus filhos. O nosso coração está aberto, Pai, para receber o que vem do céu para nós. Então, meu Deus, que o homem, ele não apareça nesse momento, mas que o Senhor fale com cada vida aqui presente, glorifique o teu santo nome aqui neste lugar, e que toda honra, toda glória, meu Deus, seja entregue em tuas mãos, ó Pai, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus.
E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Precisando de algo, levante as mãos e peça aos obreiros para que você possa ser servido com muito carinho e com muito zelo. Amém? Amados irmãos, se você me perguntar assim: pastor, existe uma igreja perfeita? Eu vou dizer, sem sombra de dúvidas, um rotundo não para você. Não existe igreja perfeita. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a igreja, ela pode ser aperfeiçoada. Ela pode ser melhorada. E quando essa melhora, ela acontece dentro da casa de Deus, é quando nós, que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, procuramos entender o que Cristo espera de nós. O que Jesus, que morreu pela igreja, que se sujeitou a passar pela maior humilhação que uma pessoa poderia passar. O ser humano que sofreu torturas igual Cristo sofreu. Ninguém sofreu nessa terra. Ele levou sobre ele o castigo de todos nós. Porque uma coisa é você receber uma pena na qual você é culpado. Outra coisa é você receber a pena de todos sem ser culpado de nada. A dor é muito grande. Mas Jesus, ele fez tudo isso para que a igreja dele fosse edificada. Mas o que Cristo, que morreu por mim e por você, espera de nós? É isso que nós vamos entender hoje. Porque Jesus, ele disse que a igreja que ele vai edificar, essa declaração é muito forte. Ele diz que as portas do inferno, elas não conseguirão derrubar essa igreja. Ainda que o inferno ele venha de encontro, essa igreja ela vai estar tão firme e postada que o inferno ele não prevalecerá. Mas ele disse que essa igreja ela seria edificada sobre um fundamento. E qual fundamento é esse? Qual que é essa base dessa igreja tão forte? Diz aqui em Mateus 16, e eu vou ler com você, a partir do versículo de número 13, para você entender o contexto do que Jesus ele disse. Olha só o que está dizendo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Preste atenção. Repare que Jesus, ele está fazendo uma pergunta. Quem as pessoas dizem que eu sou? E todos chegam num consenso de dizer assim: eles pensam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, ele não disse assim: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou isso. Ele vai fazer uma outra pergunta. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, quando Pedro ele disse isso, Jesus ele olha para Pedro e ele diz assim: é isso aí, Simão. E quem te revelou não foi nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. E ele vai continuar dizendo: olha, eu te digo, tu és Pedro, mas é sobre esse fundamento que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é o fundamento? A base da igreja que o inferno não prevalece contra ela é que Cristo é o Filho do Deus vivo. O nosso Deus, o nosso Salvador, o Messias, o enviado de Deus.
ele está mais vivo do que nunca. É esse o fundamento que Jesus ele está explanando e deixando claro, que com esse fundamento ele edificaria uma igreja, que essas confusões, essa bagunça, essa problemaiada que nós vivemos não prevaleceria. E meus irmãos, nós temos que olhar com muita humildade para os nossos corações, e talvez perceberemos que em um dado momento as portas do inferno estão prevalecendo contra nós, porque quando o inferno se abre, os problemas eles são lançados de lá de dentro. Os problemas eles vão acontecer, vão vir demônios para tentar destruir a sua família. E por que que a igreja de hoje ela tem vivido tantas dores, tantas lutas? Eu falava com os irmãos que os cristãos, eles já foram chamados de o povo mais feliz da terra. O povo que era só sorriso, mesmo em meio às lutas. Mas hoje nós podemos dizer que o povo de Deus é o povo mais sofrido, mas não é mais aquele povo feliz. Você pode ver que pelas lutas que você está passando, parece que a batalha ela está sendo perdida dentro da sua casa. Mas o que mudou da igreja que Cristo ele disse que iria edificar, para a igreja que nós estamos vivendo hoje? E meus irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus, ou melhor, se nós olharmos para o passado, essa igreja, que as portas do inferno não prevaleciam contra ela, nós vamos ver lampejos dessa igreja na terra. Num passado recente, pela falta de informação talvez, as pessoas elas não aceitavam o que era mal. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, as pessoas que diziam assim, há uns 20 anos atrás: olha, eu estou sentindo uma depressão. Quando se falava isso com um cristão, ele dizia: isso aí é demônio. Isso é demônio. Claro que hoje, cientificamente comprovado que a depressão é uma enfermidade, é uma doença e tem que ser tratada como tal. Mas nos tempos passados, o cristão, talvez pela falta de informação, ou talvez pela sua exagerada fé, ele falava: isso é demônio, e eu não aceito isso na minha vida. Demônio, você vai sair, demônio, você vai embora, você tem que bater em retirada. Era uma doença. Mas eles não aceitavam e batiam o pé e falavam: você tem que ir embora. E o que acontecia? A pessoa era curada. Os cristãos de hoje, eles têm um diagnóstico científico, comprovado. E eles estão aceitando um tratamento até o final da vida de uma depressão. Só que, meus irmãos, eu já vi essa igreja que a porta do inferno não prevalece contra ela diante dos meus olhos. Eu falava com os irmãos pela manhã. Eu me lembro em um certo culto que eu estava ministrando na igreja. E nesse dia tinha uma irmã que estava com uma depressão profunda. Uma depressão terrível. E a psiquiatria, ela faz o seguinte com a pessoa: se ela está muito depressiva, querendo se matar, o que é que eles fazem? Eles dão um saco de remédio para aquela pessoa. Fala assim: toma esse monte de remédios aqui. Aí a pessoa, ela fica até grogue. Ela fica até fora de si. Ela não se mata, mas ela também não vive. Ela também não vive. Então, a pessoa, ela fica completamente dopada. Mas essa irmã que chegou na igreja, eu não falei com ela isso, viu? Quero deixar claro. Ela, num dia, num culto, ela ouvindo do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, o quanto Deus é poderoso para mudar a vida de qualquer pessoa. Ela chegou em casa, pegou aquele saco de remédios e jogou dentro do vaso e deu descarga. Mas, meus irmãos, ela conta que no dia que ela jogou os remédios e deu descarga,
Parece que a depressão foi embora pelo ralo. Ela nunca mais teve lampejo de depressão. E olha que ela já passou por cada uma. Mas sabe por quê? Por causa que às vezes as nossas informações, elas estão tanto agredindo a nossa fé, que nós estamos vendo a porta do inferno entrando dentro da nossa casa, destruindo a sua família, destruindo os seus filhos, e nós estamos achando que isso é normal. Mas Jesus, ele está dizendo assim, ó: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. E se a palavra de Deus, meus irmãos, reflete a vontade de Deus, eu quero primeiramente perguntar a você: as portas do inferno têm prevalecido contra a tua vida? Ô pastor, não responda assim. Olhe para dentro de você. Olhe para a sua família. Olhe para o seu casamento. Olhe para as coisas que você lutou a vida inteira para conquistar e está perdendo tudo diante dos seus olhos. Que você vai chegar a uma conclusão, se é verdade ou se não é. Pastor, então, como é essa igreja que Cristo, Ele quer edificar, ou edificará, ou está edificando, que o inferno não prevalecerá? Eu vou mostrar dentro da Bíblia. Isso não é criatividade humana. Isso não é pensamento meu. O que eu vou mostrar aqui é baseado na palavra de Deus e movido pelo Espírito Santo. Se você quer ser uma igreja que o inferno não prevalecerá contra você, que não prevalecerá contra a sua vida, contra a sua família, eu quero que você preste muita atenção nisso. A primeira coisa que a igreja de Cristo, que o inferno não prevalecerá, essa primeira coisa está rara dentro da igreja, que é união. Igreja precisa ter união. E eu não digo união com quem é seu parente, não. Eu falo união com os irmãos. União com gente que nem da sua família é. Essa união dos diferentes é que compõe a igreja do Senhor. A união daqueles que talvez a família mesmo não olha para eles e não acha valor neles, mas quando nós juntamos um monte de gente aqui sem valor, ali que está o nosso valor. Tem que ter união entre o povo de Deus. E olha só o que diz no Salmo 133, no versículo de número 1. Esse salmo é muito conhecido, mas quando nós olhamos para o prisma da união, nós vemos que quando nós estamos reunidos, não é só um ajuntamento de pessoas, não, meus irmãos, é algo diferente. Olha o que diz Salmo 133, versículo 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Ó, quão bom e agradável que os irmãos, eles vivam em união. E essa união, aos olhos do Senhor, é tão agradável que Deus, Ele derrama coisas sobre o lugar onde tem união. Ele está dizendo aqui, ó, continuando no versículo de número 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E meus irmãos, olha só como que Deus, Ele está, aqui Davi, ele está ilustrando a nossa união. Ele diz que é como um óleo que é colocado sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que vai parar nas vestes. Ele está dizendo, quando acontece essa união, Deus, Ele derrama coisas no lugar. Aí ele vai comparar como um orvalho que desce no Monte Hermon. E ele compara isso, que quando o orvalho ele desce no Monte Hermon, que é um dos montes mais altos de Israel, parece que está descendo até correnteza, mas é somente o orvalho que está descendo do alto daquele monte. Ou seja, a união faz com que Deus derrame coisas no lugar. E ele diz aqui, ó, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, glória! Na nossa união,
na união da igreja, nós precisamos entender que Deus está derramando coisas aqui. Jesus, ele disse em Mateus 18:20, aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Ou seja, Jesus, ele vai estar no nosso meio, operando, fazendo milagres, fazendo maravilhas, fazendo coisas especiais, levantando os caídos, levantando os oprimidos, mas precisa ter união. Não pode ser apenas um ajuntamento de pessoas, porque senão o estádio de futebol era um palco de milagres. E não é. Um estádio de futebol geralmente é quando uma pessoa diz assim: hoje eu vou adorar o ídolo, eu vou lá adorar o meu ídolo. E aí a pessoa, ela vai e grita, fica rouco. Mas na casa de Deus tem que ter união. E união é você olhar para as pessoas à sua volta e querer ter aliança com elas. É você olhar para as pessoas que estão na igreja e começar a observar: poxa, aquela irmã está sozinha direto. Poxa, aquele irmão tem um tempão que não vem na igreja, deixa eu chegar mais perto. Ô meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Como é que você chama? Isso é união. Quando acontece isso, Deus, ele começa a operar em nosso meio. E eu não tiro a sua razão. Talvez que você está aí cheio de defesas, talvez é fruto de muita decepção que você teve com pessoas. Ô pastor, eu já abri meu coração e me dei mal. Eu já falei da minha vida para as pessoas e de repente eles contaram a minha vida, espalharam um monte de coisas e é por isso que eu me fechei. Eu não tiro sua razão, mas, meus irmãos, se você não quebrar esse muro, sabe o que vai acontecer? Você está sendo privado de uma grande bênção do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, igreja do Senhor, Deus, ele está querendo mudar a tua história, mudar a tua vida, fazer de você alguém diferente, alguém que pensa diferente. Ele quer fazer você feliz de novo. Então hoje, em nome de Jesus, quebra esse muro e fala com o Espírito Santo. Entra, Espírito Santo de Deus, na minha vida. Amém, amados irmãos? Fala para quem está do teu lado assim: você não pode ficar sozinho. E se tiver alguém sozinho, você fala: chega mais para cá. Porque nós não podemos pensar dessa forma. Amém? Segunda coisa que a igreja precisa ter: amor. A igreja que Cristo vai edificar, além de ser unida, que ele vai estar lá no meio dela, mas ela precisa ter amor. Só que, meus irmãos, eu quero ler com você, porque talvez você pergunte assim: amor como? Olha o que diz em João 15, versículo 12. Porque eu vou te ser muito sincero, e até o próprio Jesus, ele chega nessa conclusão, que amar como ele é impossível. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo de número 12. Ele vai dizer assim, olha, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você conseguiria amar como Cristo amou? É impossível. Porque, meus irmãos, Jesus, ele vai dar a vida dele. Não era por quem amava ele, não era por pessoas da família dele. Ele vai dar a vida por quem falava mal dele, por quem zombava dele, por quem criticava ele. Você que está aqui teria coragem de dar a sua vida por alguém que fala mal de você? Pastor, eu não faço nada por essas pessoas. Eu sei que é difícil, porque quando você descobre ali uma traição, alguma coisa desse jeito, você fica ali muito chateado. Mas diz aqui que Jesus, ele está dizendo: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas ele vai dizer que não tem jeito. Olha o que diz aqui no versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Só Ele que fez isso. Só Ele que teve essa condição de dar a vida pelos seus amigos. Mas então, o que Jesus está querendo dizer? Que na igreja que Ele vai edificar, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é uma igreja que faz o seguinte, que tem compaixão das pessoas que estão ali. Uma igreja que tem compaixão dos irmãos, que olha com carinho para as necessidades de quem está em volta dela. E você não precisa saber o nome dos irmãos da igreja para ter compaixão. Eu gosto de conhecer as pessoas pelo nome. De chamar as pessoas, quando a pessoa chega, eu pergunto para ela, qual que é seu nome? Aí a pessoa fala, meu nome é tal. Aí eu fico ali na minha memória, o nome da pessoa, para me poder chamar ela pelo nome. Às vezes eu erro, mas depois eu acerto. Eu falo, não, agora vai retinho. Porque é tão bom chamar uma pessoa pelo nome, tão maravilhoso. Isso é uma dádiva de Deus. Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele chama as estrelas pelo nome. Nós podemos chamar o próximo pelo nome. Mas eu gosto de fazer esse exercício. Mas, meus irmãos, quando você olha para a compaixão, você não precisa ter compaixão. Aliás, você não precisa saber o nome de uma pessoa para você ter compaixão dela. Igual, quer um exemplo de uma prática de compaixão? Oração, de intercessão. Aqui na igreja nós temos um grupo de oração que eu creio que a maioria das pessoas que aqui estão nele. E os que não estão, podem depois pedir se quiser entrar. Só que esse grupo, eu não deixo ele aberto para todo mundo colocar a sua oração, porque senão amanhã, segunda-feira, tem 200 bom dia. Vai ter 200 videozinhos assim, oi Jesus, isso. É bom, mas vai ter celular dos irmãos que vão travar. Por causa disso, aí a pessoa acaba saindo do grupo por causa que trava o celular dela. Então, o que eu fiz? Manda para mim, que eu coloco no grupo. Mas, meus irmãos, eu sei que tem pessoas que têm muita compaixão, porque às vezes chega um pedido lá assim, o José, ele está passando mal. E tem pessoas que na hora falam, o José, nem precisa lembrar quem é o José, fala, meu Deus, abençoa a vida do José. E isso traz bênçãos. O inferno não prevalece. Hoje nós estávamos aqui com uma irmã, que ela estava contando para mim no final do culto. Há um tempo atrás eu visitei ela, e ela nem convertida ela era ainda. E ela chegou perto de mim e falou assim, no dia que eu visitei ela na casa dela, pastor, eu estou com 70% do meu corpo com câncer. E na hora, eu falei com ela, mas essa enfermidade não é para a morte. E aí, ela lembrou aquele dia, ficou feliz, veio aqui na igreja na época, entregou a vida para Jesus. Só que quando foi semana retrasada, eu até coloquei num grupo de oração. Gente, a irmã Márcia, ela está precisando de oração, porque ela me pediu aqui para estar em oração por ela, por causa que ela vai fazer um procedimento agora. E a irmã que mandou a oração, na verdade não foi a Márcia, que ela estava na cirurgia, mas uma irmã da igreja falou assim, pastor, ora por ela, porque o médico disse que a possibilidade dela não sair viva dessa cirurgia é muito grande. E na hora, eu falei, vamos orar. E ela contando para mim hoje aqui no final do culto, que ela está lá na mesa de cirurgia, e começou a falar assim, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte. E não foi mesmo. Hoje ela estava aqui, para a honra e glória do Senhor. E meus irmãos, louvado seja Deus. E dando um show em muitos cristãos. Sabe como é que ela estava aqui? Ela veio e trouxe o balão, um tanque de oxigênio para o culto. E deixou do lado, que se caso ela precisasse, ela utilizaria. Não precisou, mas se caso ela precisasse, utilizaria. E nós respirando ar de graça, às vezes não queremos andar na presença de Deus. Você está entendendo? O que aconteceu que gerou esse milagre? Que o inferno não prevaleceu? Oração, amor, compaixão. Igual teve um outro recente agora, um irmão da igreja que é novo aqui no ministério.
Ele está lá em Ouro Branco internado, porque ele estava trabalhando lá e uma peça de uma máquina grande que ele estava trabalhando se soltou e esmagou a mão direita dele. E o médico, ele disse assim, olha, não vai ter jeito não, porque a mão dele começou a ficar preta, o sangue começou a necrosar. E aí o médico, ele disse, a terça-feira a gente vai ter que fazer uma cirurgia de amputação na mão dele, porque se deixar, o sangue ele vai necrosando, que ele não está circulando, e daqui a pouquinho tem que cortar o braço mais em cima, daqui a pouquinho tem que cortar o ombro. Enquanto está na mão, tem uma prótese aí que se coloca e pronto, e acabou. E essa irmã, ela mandou a mensagem falando, pastor, pede à igreja para estar orando por nós, porque terça-feira agora o médico vai vir amputar a mão do meu marido. E nós estamos aqui sem saber o que fazer, mas faz o seguinte, ora porque eu creio no poder de Deus. Mas a única forma do médico ele abortar ali a amputação é se a mão dele sangrar, se o sangue começar a circular. E nós colocamos em oração. Pessoas que estavam trabalhando, tiveram compaixão e pararam tudo e começaram a falar, meu Deus, abençoa a vida do Ellison, vai de encontro à vida dele. E ela contou na segunda-feira, quando passou o médico, diz ela no testemunho que ela estava contando, que a mão dele começou a jorrar sangue. Mas jorrar tanto sangue que eles tiveram que colocar uma bacia do lado. E o médico, ele começou a dizer assim, eu estou testemunhando aqui um milagre, porque até o tecido que estava morto na mão dele começou a reviver. Mas sabe o que é isso? A oração, a compaixão de quem para tudo para interceder por até quem não conhece, meus irmãos. Isso Deus ele faz. Isso faz com que o inferno que se levante, ele tenha que recuar. E é por isso que nós precisamos ter esse amor pelos irmãos. Em nome de Jesus, meus irmãos, é orar. Olha, chegou alguém, olha, por favor, me ajuda. Meu filho está desaparecido, vamos compartilhar e vamos orar. Ah não, tem tal pessoa precisando de algo, vamos fazer a nossa parte. Porque isso faz com que o povo de Deus seja um povo forte, um povo abençoado, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Essa é uma marca da igreja que Cristo edifica e que o inferno não prevalece. Terceira, a igreja que não será vencida pelo inferno é uma igreja em que a pessoa ela tem liberdade. Olha só o que diz em 2 Coríntios 3, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Amém? Mas vamos entender bem isso aqui, tá? Para não ficar algo confuso. Essa liberdade aqui não quer dizer eu faço da minha vida o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Não é isso que está dizendo aqui não. Ah, eu vivo a minha vida com Deus do jeito que eu quero. Nananina não. O que está escrito ali é, eu sou livre. Mas a palavra do Senhor ela diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz assim, que as coisas de Deus são com ordem e com decência. Essa liberdade, ela demonstra que uma pessoa que está em Cristo, ela tem que se sentir livre, liberta. Se você está na igreja, você não pode se sentir preso pelo vício, preso pelo pecado. Uma pessoa que está na igreja que Cristo edifica e que o inferno não prevalece, você tem que ter essa sensação de liberdade, que não tem nada te prendendo mais, que não tem nada te amarrando mais. Essa é a igreja do Senhor, e eu quero dizer para você que aqui está,
Se essa igreja aqui é do Senhor Jesus Cristo, você está livre de todo mal que tem atormentado a sua vida. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento, que ser livre no Senhor não é como uma pessoa, ela entrar na obra de Deus ou na vida com Deus e se sentir presa de novo, porque infelizmente tem pessoas que, por exemplo, no mundo estão presas nos vícios, na prostituição, na mentira. Aí fala, quer saber, eu quero ser livre de tudo isso, eu vou para Jesus. Mas quando ela entra na presença de Deus, chega alguém e diz assim, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Aí o que a pessoa ela faz? Se sentir presa de novo. Ela falou, eu saí de um cativeiro e fui para outro. Mas não é assim. Dentro da casa de Deus, você tem que se sentir livre. Você tem que se sentir liberto. Liberto a ponto de você poder escolher. Claro que eu tenho que ser inteligente. Vou dar o meu exemplo. A bebida chegou a destruir a minha vida, a minha família, acabar com tudo. E um dia Jesus ele foi e restaurou. Aí ele começou a edificar a minha vida. Se eu pegar o tijolo da bebida e colocar na minha vida com Deus, não vai dar certo. Nós podemos, mas nós não queremos isso mais. É a mesma coisa de uma pessoa que anda com um monte de gente falsa, que é invejosa, que é destrutiva. E de repente o Senhor lhe fala, olha, você está livre de tudo isso. E aí de repente a pessoa continuar com a vida dela com Deus, tentando andar com as mesmas pessoas, sem ela se converter, não vai dar certo. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Nós somos livres para fazer escolhas na nossa vida. E as nossas escolhas, elas demonstrarão se a nossa vida vai ser abençoada ou se não vai ser. Hoje o Senhor, Ele está quebrando as correntes, meus irmãos. Quebrando os grilhões. Eu não sou saudosista. Eu creio que o melhor de Deus está por vir mesmo, na minha frente. Mas quando a gente olha para trás, poxa, como parecia que o pessoal era mais alegre, mais feliz. A pessoa ela ficava ali na hora de ir para a igreja, naquela alegria, naquela felicidade, naquela empolgação, porque sentia que ali era a turma dela. Alguém falou um dia com ela, eu vou procurar, vai procurar sua turma. Ela foi para a igreja e encontrou. Ela se sentia feliz, abençoada, grata, abraçava todo mundo. Mas hoje, a pessoa está tão oprimida dentro da igreja, que ela não se sente mais livre. E é essa igreja que sabe o que faz com a pessoa? Ela se isola dentro da igreja. E aí a porta do inferno prevalece contra ela. Porque se eu me isolar, as portas do inferno se prevalecerão contra mim. Mas o Senhor é pastor, mas prevalecerá, porque sozinho eu não sou ninguém. Eu preciso de você. Eu preciso da tua oração, da tua intercessão. Da mesma forma que você, mesmo dentro da casa de Deus, se ficar só, você pode viver uma vida totalmente destruída, meus irmãos. Em nome de Jesus. Hoje Deus, Ele está dizendo para você, seja livre, seja feliz, tenha paz no teu coração. Amém, igreja? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas, quarta coisa que é uma característica da igreja, que o inferno não prevalece contra ela. A igreja, ela precisa ter muita palavra de Deus. Diga, muita palavra de Deus. Não, mas tem que ter muita palavra de Deus. Olha só o que diz em Mateus 24, no versículo 35. Por que a igreja tem que ter muita palavra de Deus? É porque Jesus, Ele mesmo vai declarar aqui, em Mateus 24, no versículo de número 35. Jesus, Ele vai dizer assim, ó. O céu
e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo, o tempo não apaga a minha palavra. Não apaga. O que eu disse, o tempo não apaga. Não tem borracha que apaga o que Cristo disse. Quando você vê Paulo, ele falando com Timóteo, ele fala assim, ô Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Prega, exorta as pessoas, edifica elas, mas tem que ser com a palavra em todo tempo, tem que ser semeada essa semente, porque, meus irmãos, a palavra, ela é fundamental para a nossa salvação. E tem pessoas que, por exemplo, elas são apaixonadas pelo louvor, e eu sou uma delas. Eu amo louvar a Deus. Aí, se eu estiver no altar, eu louvo ao Senhor. Se eu estiver embaixo, eu louvo ao Senhor. Eu não canto nada, mas eu gosto de louvar. Por quê? Porque o louvor, ele liberta. Você já percebeu que quando você está louvando a Deus, não cantando músicas, mas louvando, a sua mente fica livre? E há relatos na Bíblia que quando Davi, que era um tangedor, ele tocava a sua harpa ali, o som que saía daquela harpa expulsava o espírito mal que estava na vida de Saul e ele tinha que ir embora. Então o louvor, ele liberta. Mas uma pessoa liberta sem salvação, ela não sabe o caminho. O louvor liberta, mas a palavra salva. Amém? Pastor, eu prefiro os dons. Quando o pessoal, eles começam ali até a manifestação dos dons do Espírito, para mim é um momento muito especial. Maravilha. O dom, o que ele faz? Edifica. Os dons, eles foram dados, todos eles, para edificação. O falar em línguas, edificação pessoal. Profetizar, edificação do corpo da igreja. É para edificação. Mas a palavra salva. A palavra de Deus, ela traz a salvação. Pastor, mas a igreja tem que ter sinais? Tem que ter sinais, e eu creio nos sinais. Em Marcos capítulo 16, no versículo 17, diz que os sinais seguirão aos que crerem. Em nome do Senhor Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, eles vão curar os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Ou seja, tem que ter sinais, mas não só sinais. Porque, olha o que diz em Mateus capítulo 7, palavras de Jesus. Por que tem que ter muita palavra de Deus? Mateus 7, versículo 21. Jesus, ele vai trazer uma declaração emblemática. Mas quando Deus ele fala contigo algo, você começa a ver o quão é importante olhar para Deus. Olha o que diz em Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Até aqui tudo bem? Mas vamos analisar o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Amém, igreja? O que eles fizeram aqui? Profetizaram. Segunda coisa, e em teu nome não expulsamos demônios? O que eles fizeram também? Expulsaram demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que ele está dizendo. Primeiro, vieram pessoas dizendo: profetizamos. Segundo, expulsamos demônios. Terceiro, ele diz que vieram e fizeram muitas maravilhas. E ele diz assim: e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. O que nós podemos ver? Jesus, ele não disse para alguém assim que falou com ele assim: Senhor, em teu nome pregamos a palavra pura. E ele não vai dizer assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele não elencou isso. Em teu nome, Senhor, nós pregamos a Bíblia, a palavra. E ele vai dizer: aparta de mim que eu não conheço vocês. Ele não disse isso naquela categoria. Mas por que então que Jesus ele não disse isso? Pelo seguinte fato: todas essas três coisas
Satanás consegue imitar. Profetizar, Satanás está profetizando carro zero para quem está traindo esposa. Está profetizando casa luxuosa para quem não tem caráter. Existem os falsos profetas, a Bíblia manda tomar cuidado com eles, porque Satanás, ele consegue imitar uma profecia. Está recheado de vídeos aí, eu não aconselho, nem você vê, que senão você fica escandalizado. Mas ele fala assim: em teu nome expulsamos demônios. E meus irmãos, o diabo ele consegue simular isso também. E biblicamente falando, quando Jesus ele vai para perto do jovem lunático, que era um jovem que desde criança ele era atormentado por um espírito de morte que tentava matá-lo. Quando Jesus ele olha para ele, diz que o demônio que estava na vida dele começou a agitá-lo com tanta força que ele caiu no chão como se tivesse morto. Alguém deve ter medido a pressão e falou assim: está morto. Mas Jesus ele chega perto e expulsa o demônio e aquele jovem volta a reviver. Ou seja, Satanás consegue imitar isso também. E maravilhas então, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer sinais que vão deixar o povo boquiaberto, e que se for possível até os eleitos vão dizer: Cristo voltou e está fazendo milagres no nosso meio. Mas pregar a palavra pura, o diabo ele não consegue. Porque se o diabo ele começar a pregar assim: ei você, Jesus ele pode mudar a sua vida, ele tem poder para te libertar, ele quer fazer de você um vaso novo, ele quer acabar com o teu choro, com o teu gemido, ele quer acabar com o seu lamúrio, ele tem um lugar preparado para você, ele pode escrever uma nova história para a tua vida, ele está no céu, assentado à direita de Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Por que ele não pode pregar assim? Porque se ele pregar assim, ele converte uma pessoa a Cristo. Mas ele pode pregar assim: você é livre para fazer da sua vida o que você quiser. É a palavra que tem hoje. E muitos estão aceitando. O diabo ele não pode. É por isso que tem que ter muita palavra de Deus. Porque se a pessoa ela for fundamentada na palavra do Senhor, quando a pessoa ela vier estender a mão, e meus irmãos, é tão assim, ruim quando isso acontece. E as pessoas elas estão tanto na responsabilidade de profetizar algo, que eu fui pregar num culto recentemente, e aí eu recebi uma profecia. Estava sentadinho, louvando a Deus, o irmão lá, cantando uns corinhos de fogo. Eu, ô glória! Aí o irmão, ele começou. Eu vejo o irmão aqui, eu até olhei para trás, mas só tinha parede atrás de mim. Ele falou assim: olha, eu vejo o irmão com uma agência de carro. Eu falei: ó, quem sabe, né? Como empresário. Se o irmão vai estar indo para fora do país agora trabalhar. Mas não falei nada. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está sendo tão exprimida para sair algo, que o que sai às vezes falha. Não digo que é o demônio, mas tem gente que vai errar nesse sentido. Mas a palavra ela é inerrante, meus irmãos. Ela é infalível. Se você seguir a palavra de Deus completamente na sua vida, eu vou dizer para você uma coisa: o inferno ele pode abrir a boca dele contra a tua vida, que Deus ele se levantará em teu favor. Cristo ele se colocará de pé na tua vida e te dará vitória. Louvado seja Deus. Fala para quem está do teu lado: tem que ter muita palavra de Deus. Amém? Só que para finalizar, a igreja do Senhor, que ele vai edificar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tem que ter pessoas, tem que ter membros. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A igreja que Cristo vai edificar,
e as portas do inferno não prevalecem, ela tem que ter gente dentro. Ela tem que ter servos de Deus. Tem servo de Deus aqui? Amém. Mas olha o que diz em Hebreus 10, 25. Diz assim, ó. Hebreus 10, versículo 25, diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Repare que dia aqui está com letra maiúscula, ou seja, é o dia da volta do Senhor. O que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo? Que quando vai se aproximando o dia, vai sendo mais frequente as pessoas estarem se afastando da congregação, se afastando do culto. E meus irmãos, ele está dizendo, não façam isso, porque é nesse ambiente que um vai admoestando ao outro, vai dizendo, olha, vamos tomar postura, olha, você está sumido, o que aconteceu com você? Jesus está voltando, não esfria não. Por quê? Por causa que, quanto vai se aproximando o dia do Senhor, é tempo de estar congregando, meus irmãos. E eu vou dizer para você aqui, talvez o maior motivo que as portas do inferno estão prevalecendo contra a tua vida é que você não está buscando a Deus quanto poderia. E eu vou te dar um exemplo bíblico. Livro do profeta Ageu vai mostrar que Ageu foi um grande homem de Deus, um profeta na geração. Mas Ageu, ele apareceu em qual contexto? O seguinte: o povo de Israel ficou 70 anos preso na Babilônia. E tudo que aquele povo queria era ser liberto dali. Queria voltar para casa. Mas quando eles foram libertos, diz que eles saíram dali cantando, dizendo, nós vamos voltar para Jerusalém. Nós vamos voltar. Eles vão dizer assim, ó, a nossa boca está cheia de riso. Nós estamos como os que sonham. O Salmo de número 126 mostra um cântico de peregrinação, que os irmãos estavam cantando, voltando para casa, para Jerusalém. Eles vão dizer, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, levando seus molhos. Nós estamos alegres. Só que eles tinham na mente deles a Jerusalém antiga. Quando eles voltaram, eles viram um monte de entulho. Porque Esdras e Neemias, que tinham conseguido ir antes, eles só conseguiram fazer o muro, restaurar o muro da cidade. Mas a cidade estava toda em ruína. Então o que eles vão fazer? Vamos edificar o templo. Vamos restaurar a nossa busca com Deus, porque o Deus que nos libertou, Ele vai nos livrar. Só que quando a casa ela chegou na altura do telhado, aquele povo parou e falou, quer saber? Vamos cuidar da nossa casa? Vamos edificar a nossa casa. E começou a arrumar a casa. Começou a fazer uma casa mais confortável, a ponto do povo ficar só dentro de casa e o templo em ruínas. Aí o profeta Ageu, ele vai chegar e aparecer no meio do povo e vai dizer para eles assim, vocês estão dizendo que não é tempo da casa do Senhor ser edificada? E cada um corre para sua casa confortável? Então sabe o que está acontecendo com vocês? E vocês não percebem? Vocês semeiam muito e colhem pouco. E o pouco que vocês colhem, parece que vocês colocam no bolso e parece que o bolso está furado. E quando vocês conseguem juntar alguma coisa, eu vou lá e assopro. Sabe por quê? Porque a minha casa está deserta e cada um corre para a sua casa confortável. Meu irmão e minha irmã, sabe o que Ageu ele estava dizendo? Que o povo estava confortável em casa. E esqueceu de se reunir como povo de Deus. E meus irmãos, eu digo para você que hoje nós temos tecnologias, mas culto no lar, para você assistir pelo YouTube, é só se você estiver passando mal. Você tem carro, você pediu a Deus, Senhor, me dá um carro. Tem carro na garagem, você não sai de casa. Tem dinheiro na conta, você não põe e não vai para a casa de Deus. O culto
online é para quem está num hospital, ou que foi visitar um parente distante, ou que está em viagem. Mas se você tem fôlego, você precisa hoje, porque senão isso interfere na sua vida. Ah, pastor, mas a igreja somos nós. Tudo bem, a igreja somos nós reunidos, meus irmãos. Reunidos. E Ageu, ele fala com aquele povo: vocês querem mudar essa situação? Sobe no monte, corta madeira, edifica a casa do Senhor, que assim ele se agradará. Sabe o que Deus está dizendo? Tem que ter reunião na casa do Pai. Porque aqui, meus irmãos, que nós afiamos um ao outro. Você tem que começar a entender isso. E, amados irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que não são da igreja. Mas você que é membro dessa igreja, culto aqui é quarta, sexta e domingo. Nós não somos aquela igreja que tem aquele ativismo religioso, que você tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você morar na igreja, não. Mas nós temos cultos aqui que fazem parte da nutrição cristã. E aí sabe o que aconteceu? O jogo virou. A coisa virou. Sabe por quê? Porque há uns anos atrás nós falávamos assim, que os católicos eles eram religiosos. Por quê? Saía para a igreja dia de domingo. Passa terça-feira aqui na igreja, aqui em cima, aqui, na igreja católica. Não tem lugar para sentar. Agora passa aqui na igreja aqui, para ver. Passa na igreja, terça-feira à noite. Ah, pastor, o trânsito. Passa lá terça-feira à noite, nos católicos, para você ver. Virou. Quem que virou religioso? Está sendo nós. E como nós não temos uma religião, se a gente é religioso, nós não somos nada. Você precisa rever conceitos da sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É por isso que talvez você está correndo tanto como nunca. E não tem prazer no que tem. Não tem alegria no que tem. As coisas que você constrói, elas desabam rapidamente. Por quê? Porque a casa do Senhor está vazia. E sabe de quem Deus está sentindo falta? É de você. É preciso hoje pensar, igreja. É preciso hoje refletir. Porque se nós queremos ser a igreja do Senhor, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E aonde estiver o erro em nossa vida, dizemos assim: Senhor, igual a pastora Fátima disse ali: eis-me aqui, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração. Amados irmãos, eu quero fazer uma oração. Semana que vem nós vamos dar continuidade nessa jornada para sermos aperfeiçoados pelo Senhor e assim nos tornarmos uma igreja mais madura, mais robusta e mais firme. Mas eu quero fazer uma oração por todos nós. Porque talvez, e nós temos que ser humildes em falar. Talvez em algum dado momento, as portas do inferno podem ter prevalecido contra nós. Talvez as portas do inferno se abriram e nós não conseguimos nos defender. Talvez você está sofrendo tanto dentro da sua casa, na sua vida, talvez na sua vida espiritual, talvez em um dado momento você percebeu isso. Pastor, as portas do inferno prevaleceram contra nós. Por que Jesus ele está nos despertando para isso, meus irmãos? Por que Jesus ele está trazendo essa mensagem para nós? Isso é um despertar. Isso é um olhar para o futuro com os olhos da esperança, de que dias melhores virão se nós entendermos o nosso papel.
Porque eu tenho certeza que uma igreja unida o inferno não vence. Uma igreja que ama o inferno não vencerá. Uma igreja que é livre o inferno não conseguirá prender. Uma igreja que tem a palavra de Deus como base não será enganada por ninguém. Uma igreja que tem pessoas que são irmãos verdadeiramente, que tem um pai que vem num culto, não porque nós precisamos apenas, mas porque nós somos gratos pelo que temos. E hoje eu quero fazer uma oração, mas antes de orar por todos, eu quero orar por você, que talvez entrou aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, ou talvez entregou a vida para Jesus e se afastou do caminho do Senhor. Pastor, eu me afastei da presença de Deus, eu tive uma decepção muito grande dentro da igreja, e meus irmãos, se foi comigo, me perdoa. Me perdoa. Se a decepção foi comigo, me perdoa. Se foi com alguém, perdoa a pessoa. Se foi em uma outra igreja, deixa isso para trás, perdoa e avança. Mas hoje você precisa voltar para Jesus. Porque você não pode carregar essa tristeza no seu coração, porque é isso que o inferno está vendo dentro de você. Uma brecha tão grande que ele consegue. Todas as vezes que você diz assim, vou para a igreja, você lembra do passado. Fala como José, quando ele teve o seu filho Manassés, ele vai dizer assim, olha, Deus ele acabou com o meu passado de sofrimento. Ele viu o passado, mas o sofrimento foi embora. Ele não acaba com o nosso passado, mas o sofrimento passa. E talvez você diga assim, pastor, eu estou aqui na igreja, mas sinceramente, eu tenho vezes que eu não sinto nem um pingo de vontade de estar na igreja. Então tem alguma coisa errada e muito séria. Porque você dizer assim, que não tem vontade de estar com o Deus que pode mudar a sua vida, tem algum problema. E é isso que você precisa hoje resolver. E é só diante do Senhor que nós teremos essa liberdade sendo implantada em nós. Então eu quero fazer esse convite antes de orar. Há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Há alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou há alguém hoje que está se sentindo muito fraco na fé e hoje quer se fortalecer na presença de Deus? Se há alguém, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Eu preciso disso. Eu preciso muito. Porque essa é a minha realidade. Eu estou me sentindo tão fraco que tem dias que eu oro e falo assim, meu Deus, eu não quero ir hoje não. Hoje eu não quero estar indo não. Se alguém venha, não fica com vergonha não. Não deixa de hoje estar reconstruindo a sua vida com Deus, recomeçando não. Hoje o Senhor ele te chama para ser mais do que vencedor. E o mais do que vencedor, ele primeiramente reconhece a sua atual condição. Porque a partir dali, ele fará nova todas as coisas. Há mais alguém? Se tem, aproveita e vem. Porque eu quero orar por vocês. Vocês que estão aqui diante do altar, se ajoelhe aí se você puder. Se não puder, não tem problema. Fique de pé mesmo. Estenda suas mãos em direção à vida dos nossos irmãos. Há mais alguém que quer vir receber essa oração? Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje, me reconciliar com Deus. Então vem hoje reconciliar com Jesus. Tá ok? Vamos orar pelos nossos irmãos aqui. Querido Deus e Pai, Deus amado, Pai bendito e Deus de poder, eis aqui a vida dos teus filhos, Senhor, a vida dos teus servos, que ouvindo a tua palavra entenderam uma necessidade de trilhar o caminho da tua vontade. Meu Deus, chega do inferno prevalecer,
E eu oro, meu Deus, pela vida do teu filho e da tua filha que hoje, que diante do teu altar coloca, meu Deus, o coração. E pede, meu Deus, perdão pelos pecados, falhas e erros. Ou por talvez, meu Deus, ter sido enganado pelo maligno. Mas hoje, meu Deus, fortalece os nossos irmãos. Fortalece a vida deles aqui agora. Faça, meu Deus, com que aquilo que um dia derrubou eles seja banido da vida deles para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus. Ô igreja, você que está no teu lugar, põe a mão assim na altura do teu coração agora. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, eu alço a minha voz aqui em cima deste altar. E eu oro por essa igreja, Senhor. Pela vida de cada pessoa que aqui está. Pela vida, meu Deus, de cada família aqui representada na tua presença. Meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor neste momento que esteja, meu Deus, fazendo com que o inferno que avançou venha retroceder. Porque aqui, meu Deus, tem pessoas, meu Pai, que estão vivendo dias difíceis, dias terríveis, não pelas aflições prometidas apenas, mas porque, meu Pai, talvez em um dado momento nós não vigiamos. E se o inferno, meu Deus, ele entrou aqui dentro dessa igreja e se levantou contra pessoas que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus agora, todo mal que um dia se levantou contra a vida dessa pessoa, meu Deus, vai na minha frente agora. E vai, meu Deus, tocando em cada pessoa que aqui está. E aonde, meu Deus, havia um mal preparado contra a vida dessa pessoa, para destruir a vida desse homem, dessa mulher, para fechar essa empresa, para destruir esse relacionamento, para trazer enfermidades ao corpo dessa pessoa agora. Eu dou uma ordem para todos os males, inferno que se levantou, em nome de Jesus agora, vai retrocedendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que quer destruir a fé dessa pessoa, você que quer ver esse homem e essa mulher no pó, destruídos, caídos, entristecidos, depressivos, chateados, você que quer ver essa pessoa quebrada, em nome de Jesus agora, essa igreja está sendo edificada hoje, sobre a base, sobre o fundamento, não de um Deus morto, mas de um Cristo, Filho do Deus vivo. E é por isso que agora, todos os males, perturbações, dissensões, destruições, inimizades, tudo que o corpo dessa pessoa estava aprisionado agora, sai! Em o nome de Jesus. Ergue as suas mãos ao céu, igreja. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. A inveja contra a vida é muito grande, não é? Mas tem um Deus que é o nosso escudo e o nosso broquel. Ergue as suas mãos ao céu hoje. O inimigo ele quer roubar a tua alegria, mas a vossa alegria ninguém vou-la tirará, diz o Senhor. Vai agradecendo a Deus pela família. Vai agradecendo a Deus por você ter uma igreja para congregar. Que você tem irmãos em Cristo. Que você tem pessoas que te amam. Pessoas que intercedem pela sua vida. Que talvez nem sabem o teu nome, mas levam você no coração. Agradece a Deus por isso. Esse é o cuidado de Deus por nós. Esse é o cuidado de Deus por você, meu irmão e minha irmã. Esse é o cuidado do Senhor Jesus para a tua vida. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Diga assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, viu?
Amém?